Revelado o milagroso propósito divino sobre a masturbação em 3 passos sagrados. Maria sempre acreditou que havia um véu invisível entre ela e Deus. Desde criança, sua mãe, Dona Ana, a ensinou que certos pensamentos e ações eram os maiores pecados. Mesmo assim, sua alma inquieta clamava por liberdade. À noite, enquanto reza na capela de São José, algo extraordinário acontece. Os sinos tocam como se em uma sinfonia celestial, e um calor inusitado se espalha pelo coração dela. O espaço se ilumina, e uma presença divina parece dançar ao seu redor. Maria sente como se os santos a estivessem convocando para uma reflexão profunda. Ouvia as vozes sussurradas da sua comunidade, muitas vezes mergulhadas em julgamento. Quando reabre a Bíblia, as passagens a confundem ainda mais. Questões inquietantes surgem. A batalha entre a carne e o espírito é mais difícil do que pensava. Após um tempo de angústia, Maria reencontra Lucas, seu amigo de infância, agora pastor. Ele, percebendo a tormenta interior dela, diz: Maria, você precisa descobrir o propósito divino em tudo isso. Existe um milagre esperando por você. Essas palavras vão se tornando uma âncora enquanto ela navega em um mar de dúvidas. As reuniões na igreja frequentemente bombardeavam Maria com olhares julgadores. As pessoas precisam entender que a verdade pode libertar. Ela refletia, tentando processar a sábia fala de Lucas. Mas a tensão crescia quando, em uma roda de amigos da igreja, o assunto veio à tona. Ela teve coragem e desabafou. O silêncio a envolveu como um cobertor pesado, mas algo dentro dela a impulsionava a prosseguir. Embora o medo fosse palpável, essa vulnerabilidade trouxe um frio na barriga e um tremor nas mãos, enquanto as reações ao seu redor vacilavam entre a reprovação e a compreensão. Naquele mesmo jantar, em meio a risadas e histórias, Maria decidiu abordar o tema espinhoso. Mãe, eu tenho dúvidas sobre... Começou, mas a interrupção de Dona Ana foi imediata. Isso é uma armadilha do demônio. As palavras cortaram como um punhal. Maria sentiu suas emoções explodirem. Não queria que a conversa degenerasse em gritos. Mas as lágrimas que brotavam mostravam que a luta não era apenas de carne, mas também de espírito. O jantar se transformou em um campo de batalha de gerações, onde a dor e a esperança se entrelaçavam. Desesperada por respostas, Maria decidiu se entregar à oração. Uma vigília estava marcada na comunidade, e ali ela se viu cercada por velas trêmulas, em um ambiente carregado de emoção. Ajoelhada, ela clama a Deus, sua voz é um sussurro fervoroso. Senhor, me ajude a entender. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Conforme as palavras saíam de sua boca, um arrepio percorreu sua espinha. De repente, um vento suave encheu o espaço, e uma luz envolvente parecia tocar sua alma. E então, como um eco distante, ela ouviu: Minha filha, a masturbação é uma batalha íntima entre a carne e o espírito, e eu te vejo. Eu te acolho e ofereço redenção. Esse momento sublime fez com que Maria e todos ao seu redor respirassem fundo, como se em meio a uma tempestade finalmente vissem um raio de esperança. Mas acompanhar essa transformação seria um desafio. Estariam prontos para aceitar essa nova verdade que agora pulsava em suas vidas?
Maria permaneceu ajoelhada, sentindo o coração acelerar quando a luz suave que a envolvia parecia vibrar com a própria essência do divino. A cada segundo, uma nova certeza brotava em seu interior, como flores que se abrem ao toque da primavera. Ela sabia que a batalha entre carne e espírito não era apenas dela, era um chamado à humanidade, uma mensagem universal de amor e aceitação. Contudo, a dúvida persistia. Como a comunidade, especialmente sua mãe, poderia aceitar essa nova revelação? Nos dias que se seguiram, Maria viveu uma luta constante. O eco da voz divina ainda soava em sua mente, enquanto flashes das reações de sua mãe a atormentavam. O que minha mãe pensaria se eu falasse sobre isso abertamente? E os outros irmãos estariam prontos para ouvir? O murmúrio das vozes ao redor parecia intensificar sua ansiedade. Embora tivesse recebido um vislumbre de esperança, o peso das tradições e crenças a cercava como um nevoeiro espesso. Certa noite, assim que o sol se pôs, ela decidiu procurar Lucas novamente. "Você se lembrou do que Deus te falou?" Ele perguntou, observando o brilho incerto em seus olhos. Maria abriu seu coração. "Acho que entendi, mas o medo de ser rejeitada ainda me paralisa." Lucas a escutou com atenção e depois disse: "Maria, muitas vezes o medo nasce do desconhecido. Quando você fala a verdade que traz dentro de si, está revelando o amor que Deus tem por todos nós. O amor é a resposta, e é isso que traz liberdade." Maria então compartilhou sua experiência da vigília, como a presença divina tocou sua alma e como o amor de Deus a acolheu em seus momentos mais sombrios. Ao ouvir as palavras de Maria, Lucas sorriu, um sorriso que parecia iluminar todo o ambiente. Isso é o que precisamos. Coragem para falar, coragem para ouvir. Você não estará sozinha, Maria. A verdade sempre achará um jeito de se manifestar. Aquelas palavras reanimaram o espírito de Maria como uma tocha que se acende após longas trevas. No entanto, a verdadeira prova estava por vir. Lucas sugeriu que ela organizasse um encontro na igreja para que as pessoas pudessem discutir abertamente sobre a sexualidade. Um espaço de acolhimento e amor, longe de julgamentos. Maria hesitou, mas o sentimento crescente de liberdade a encorajou. E se isso causasse tumulto? Sua mente questionava, mas havia uma chama que começava a crescer dentro dela, uma vontade de viver essa verdade. Vislumbrando esse novo caminho, Maria convocou a coragem necessária para dar o primeiro passo. Ela organizou a reunião com ansiedade, passando dias sem conseguir dormir direito. Mas algo ressoava dentro dela, um chamado que não poderia ignorar. Quando o dia finalmente chegou, ela teve que respirar fundo e buscar inspiração na palavra de Deus. As pessoas começaram a chegar e um clima de expectativa pairava no ar. O auditório estava cheio e Maria se ergueu diante da congregação. O coração pulsava forte e suas mãos tremiam, mas ao olhar para os rostos ao redor, ela viu não só curiosidade, mas também acolhimento. "Eu quero compartilhar algo que mudou a minha vida", começou. E sua voz, embora nervosa, estava repleta de determinação. Maria sentia a presença divina fortalecê-la enquanto falava sobre a luta que enfrentou. O amor que encontrou tal como fora prometido. Mas quando ela começou a falar da masturbação, um silêncio pesado pairou sobre os presentes. A expectativa tornava-se palpável. E nesse momento crucial, um homem levantou a mão e perguntou: "Mas como podemos aceitar isso sem questionar nossas crenças? Isso não é errado?" As palavras ecoaram como um chamado à ação, um convite para um debate mais profundo sobre a espiritualidade e a liberdade. Maria sentiu o peso daquela pergunta, e dentro dela algo despertou. Era hora de desbravar uma nova jornada, de desafiar não apenas a si mesma, mas a todos os que estavam dispostos a ouvir. O que ela diria próximo?
Estariam prontos para essa conversa transformadora que poderia alterar a dinâmica da fé em sua comunidade? Maria respirou fundo, seus olhos fixos no homem que questionara. O que era certo ou errado nunca fora tão claro, e ela sentiu um impulso de explorar essa incerteza com sinceridade. A luz do altar parecia brilhar mais intensamente, iluminando não apenas o espaço, mas também os pensamentos confusos de muitos que agora estavam, assim como ela, em busca de respostas. Pode parecer assustador, mas e se tudo isso fosse uma oportunidade de amadurecer na nossa fé, um convite para entender não só a carne, mas a alma? Disse Maria, enquanto o murmúrio na sala lentamente diminuía. Ela sabia que estava tocando algo profundo ali. Havia um desejo genuíno por verdade. Escutem, continuou, a voz tremendo levemente, mas cheia de firmeza. Deus nos criou como seres inteiros, formados de corpo e espírito. A própria palavra nos ensina que tudo foi feito por amor. E se a sexualidade é uma parte dessa criação, como podemos ignorar esse aspecto da nossa existência? As expressões ao seu redor começavam a mudar. Alguns pareciam contemplativos, outros ainda perplexos, mas havia um alicerce de curiosidade nas faces de muitos. Maria viu-se acender uma fagulha de esperança no olhar de uma mulher à sua direita. O coração dela se aquecia ao perceber que a conversa, mesmo que desafiadora, estava se encaminhando para ter um propósito. Não estou aqui para dizer que temos todas as respostas, mas podemos começar a caminhar juntos, buscar significado nas nossas experiências, concluiu. Um sussurro se espalhou pela sala. Algumas vozes começaram a se erguer, oferecendo seus próprios pensamentos. O que você diz toca em algo que eu sempre tive dúvida, disse um jovem. Como podemos amar a nós mesmos sem entender essa parte de quem somos? O diálogo crescia, ganhando vida ao compartilhar experiências coletivas de busca e autoconhecimento. Maria sentiu seu coração se expandir com a energia daquele momento. Era uma dança de almas, um movimento de libertação que parecia ecoar através das paredes da igreja. Ela percebeu que a resistência estava se dissolvendo enquanto cada testemunho se juntava ao coro de vozes perdidas que finalmente estavam sendo ouvidas. Cada palavra trocada iluminava mais fundo a mensagem de amor que a convidara ali. Entretanto, no meio dessa troca, Maria ficou paralisada quando viu um rosto familiar no fundo do auditório. Era sua mãe. O semblante dela estava sério, um mix de confusão e preocupação que fez o coração de Maria se apertar. O último lugar em que esperava ver sua mãe era ali, no centro de sua luta. A visão de sua mãe a desarmou momentaneamente. Seria aquele o fim de sua coragem? Ou o início de um novo caminho para ambas? A próxima pergunta ecoou no silêncio que havia se seguido. Como você pode dizer que tudo isso é certo? O que a Bíblia realmente fala sobre a sexualidade? Maria sentiu a pressão do olhar de sua mãe e, ao mesmo tempo, o peso das expectativas daqueles que a ouviam. Era chegado o momento de aprofundar-se ainda mais na verdade que lhe fora revelada. Uma nova onda de coragem pulsou dentro dela. Deus não é um Deus de medo, mas de amor. E no nosso amor, temos a oportunidade de descobrir quem realmente somos. E assim, com a voz ecoando a verdade que agora a preenchia completamente, Maria se preparou para responder. O que diria a seguir poderia redirecionar não apenas sua vida, mas a de muitos outros, incluindo sua mãe. O que aconteceria a partir daí? Teriam todos coragem de enfrentar suas crenças mais profundas? E mais importante, Maria conseguiria tocar o coração de sua mãe e guiá-la nesta jornada de fé e descoberta? Maria olhou nos olhos de sua mãe e viu um mar de emoções. Ela não podia ignorar a dor e a dúvida que transpareciam ali. Respirou fundo e sentiu a presença de Deus pulsar em seu interior.
Aquela não era apenas uma conversa sobre sexualidade. Era um clamor pelo amor verdadeiro, um chamado à liberdade que se manifestava através da compreensão. Estamos todos em busca de um sentido mais profundo em nossas vidas, não é? Disse Maria, sua voz agora mais suave, quase um sussurro. A sexualidade é um tema delicado, mas não é algo a ser escondido ou envergonhado. A Bíblia fala sobre amor, sobre intimidade, e isso abrange muito mais do que apenas o que é físico. É sobre conhecer e aceitar a si mesmo. Os olhares ao redor dela se voltaram para Maria, mas o dela permanecia fixo em sua mãe, buscando conectar-se com o coração dela. Mãe, cada um de nós tem um propósito, e se a nossa busca por compreensão faz parte desse propósito, não podemos ser plenamente nós mesmos se ignorarmos quem somos em nosso todo, alma, mente e corpo. Isso é belo e deve ser celebrado. A mulher conhecida como Mãe de Maria parecia ressoar com aquelas palavras, mas a confusão ainda pesava em sua expressão. Maria, eu me preocupo. O mundo está cheio de confusões e eu não quero que você caia nessas armadilhas. O amor que ela sentia pela filha transparecia, mas havia um medo ali que podia ser cortado com uma faca. Maria sorriu com ternura. E eu entendo suas preocupações, mãe. Mas e se, em vez de julgarmos, nós oferecermos um amor que acolhe? Um amor que aceita a complexidade da criação de Deus? A vida é um presente e a sexualidade é uma parte dessa dádiva. O que estou te dizendo é que tudo que Deus criou é bom, incluindo quem somos na totalidade. Nesse momento, a sala estava mergulhada em um silêncio reflexivo. Cada um estava imerso em seus próprios pensamentos, lutando com o que ouviram e experimentaram naquele espaço sagrado. Maria percebeu que havia algo mais no ar, como se a luz do altar estivesse intensamente presente, tocando a todos com um calor suave. Olhem ao nosso redor. Aqui temos experiências, histórias incríveis e um desejo muito comum, sermos amados e aceitos. Maria gesticulou com a mão, como se estivesse unindo as almas ali. Liberdade não vem da repressão, vem do amor. É a escolha de buscar a verdade que nos torna inteiros. E é por isso que estou aqui. Para dizer que você, cada um de vocês, é amado por Deus exatamente como é. A atmosfera mudou. A expectativa crescente tornou-se palpável. Entre sussurros de concordância, Maria sentiu que essa mensagem tocara não só a sua mãe, mas outras pessoas ali. Era um momento sagrado de revelação, onde dúvidas eram questionadas e corações se abriam. Se você se sente perdida, querido amigo, saiba que há um lugar aqui para você, neste caminho de autodescoberta, Maria continuou. E juntos podemos confrontar a dor e a beleza da vida. Amadurecer em nossa fé é um contínuo desejo de tornar-se mais próximo de Deus. E é isso que estamos fazendo, aqui e agora. Enquanto essas palavras ecoavam, Maria viu uma lágrima escorregar pelo rosto de sua mãe. O que aconteceria agora? Seria esse o início de uma transformação? A congruência começava a tomar forma não apenas na relação delas, mas também na comunidade. Maria se perguntava se aquele poderia ser o momento em que tudo se desvelaria. Mas antes que pudesse processar a profundidade da cena se desenrolando, outro murmúrio se ergueu entre os presentes. Como podemos começar a trilhar esse caminho juntos? A pergunta flutuou no ar, vibrando com a necessidade de ação e reflexão. Maria sorriu mais uma vez, sentindo em seu coração que a jornada mal havia começado. Porém, uma nova pergunta surgiu. Estamos preparados para jogar fora as velhas crenças e deixar que Deus nos transforme para algo novo? O verdadeiro desafio estava apenas começando. Maria sentiu a energia na sala mudar uma vez mais.
As palavras ditas, misturadas ao temor e à esperança, criaram um espaço sagrado onde as almas começaram a se abrir. Ela respirou fundo e continuou, sua voz agora mais firme. A jornada para a liberdade e a aceitação verdadeira exige coragem, meus amigos. Não podemos temer a mudança, precisamos abraçar o novo. Do fundo da sala, seu amigo Lucas, um jovem sempre curioso, se levantou com um olhar radiante. Mas como, Maria? Dizer é fácil, mas agir é outra história. Sua voz era carregada de vontade e outros começaram a acenar, concordando com ele. O desejo de mudança, embora latente, era palpável. É verdade, Lucas, disse Maria, passando os olhos pela multidão. Às vezes, o caminho é repleto de incertezas e desafios. No entanto, posso lhes contar um segredo que muitos esqueceram. Deus não busca a perfeição. Ele deseja nosso coração, cheio de sinceridade e amor. Olhem para Jesus. Ele andou com os marginalizados, os feridos e os confusos em espírito. A cada palavra que ela pronunciava, era como se uma luz se acendesse nos olhos das pessoas. O ambiente, antes carregado de tensão, agora ressoava com compreensão e conexão. Maria continuou. Para trilhar esse caminho juntos, eu proponho 3 passos sagrados que podem nos levar a um entendimento mais profundo sobre a nossa sexualidade e espiritualidade. O murmúrio de expectativa preenchia o espaço. Maria levantou o dedo indicador como se estava revelando um tesouro a ser descoberto. Primeiro, precisamos esclarecer nosso entendimento. O que diz a palavra de Deus? Muitas vezes, ouvimos vozes que distorcem ou omitem a verdade. As Escrituras nos falam sobre amor, e devemos lembrar que somos amados assim como somos. Ela fez uma pausa para observar as reações. Muitos estavam assentindo, alguns com semblantes de meditação, outros murmúrios de aceitação ecoando lentamente na sala. Em segundo lugar, Maria continuou, devemos confrontar as mentiras que nos cercam. Precisamos, juntamente com Deus, descascar as camadas do que aprendemos e questionar. Isso é de Deus? É preciso coragem para refutar o que não nos traz paz e amor genuíno. Vamos deixar que Deus nos molde e nos mostre a verdade em suas várias dimensões. Em um impulso, uma mulher que estava na frente, chamada Ana, levantou-se. Maria, e se isso nos causar dor? E se descascar essas camadas nos levar a enfrentarmos traumas e medos guardados? Sua preocupação era palpável, e o resto da sala ficou quieto, aguardando a resposta de Maria. Maria olhou com empatia para Ana. Sim, isso pode ser doloroso, mas Jesus nos ensina que é no sofrimento que encontramos cura. Deus não nos abandona em nosso processo de cura. Ele está sempre ao nosso lado, e ao confrontar a dor, encontramos espaço para a verdadeira libertação. O brilho da luz parecia intensificar-se, preenchendo a sala com uma sensação de segurança divina. E por último, Maria finalizou, cultivemos uma comunidade que acolhe. Precisamos de um espaço onde possamos compartilhar nossas lutas sem medo de julgamento. Um lugar onde podemos amar e ser amados, crescer e ser desafiados juntos. Nesse momento, um silêncio reverente pairou no ar. As palavras de Maria ecoaram como um chamado ao coração de cada um ali presente. O que estava prestes a acontecer era uma nova dimensão de comunhão que poderia de fato mudar tudo. À medida que os olhares se cruzavam, Maria sentiu dentro de si um movimento poderoso, quase como uma onda. A transformação estava ao alcance, mas o passo seguinte exigiria ainda mais. E qual seria a verdadeira resposta a essa jornada de descobertas? Uma nova voz se levantou, calma, mas cheia de determinação. Estamos prontos para amar uns aos outros assim? A pergunta pairou no ar, como um desafio espiritual que clamava por uma resposta coletiva. E assim, o caminho para a transformação se abria de forma impressionante.
como um mistério a ser revelado nas próximas experiências partilhadas. Quais decisões seriam tomadas? Quais corações finalmente se entregariam ao amor verdadeiro? A jornada estava apenas começando. Nesse momento de silêncio sagrado, Maria observou cada rosto à sua frente, refletindo a profundidade da pergunta que acabara de surgir. O ar estava carregado de expectativa, e a luz suave que entrava pela janela parecia iluminar não apenas o espaço físico, mas também os corações presentes. Era como se a presença de Deus estivesse ali, sussurrando que aquele era um momento de transformação e renovação. Amar uns aos outros assim, repetiu Maria, seu olhar firme e gentil. Isso é um compromisso, uma entrega que vai além do que entendemos como amor. É um amor que nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e descobrir os lugares ainda inexplorados, os cantos escuros que muitas vezes tememos enfrentar. Lucas, ainda em pé, parecia mais decidido. Mas e se não soubermos como? Como podemos amar e ser sinceros com nossas lutas, se nem mesmo sabemos por onde começar? A sua pergunta ressoou por toda a sala, ecoando os medos e anseios de muitos. Essa é a beleza do processo, respondeu Maria, levantando as mãos com delicadeza. O primeiro passo é reconhecer que não estamos sozinhos. Deus está aqui e nos ama da maneira mais incondicional possível. Quando olhamos para Jesus, vemos um amigo que andou entre nós, alguém que entendeu nossas lutas e alegrias. Ele nos mostra que a jornada não precisa ser perfeita, só sincera. As palavras de Maria flutuavam no ar como uma melodia suave, e muitos começaram a acenar com a cabeça, absorvendo a mensagem. Precisamos então de um espaço onde possamos dialogar sobre todas as questões que nos tocam, como a sexualidade. A sociedade pode nos impor regras muito rígidas, mas as Escrituras nos mostram um amor autenticado. Por que não trazendo os nossos desafios à luz da comunidade? Quando abrimos nossos corações, encontramos a liberdade em meio à vulnerabilidade. Ana, que antes expressara receio, agora parecia refletir. Faz sentido. Quando estivermos prontos para partilhar, talvez possamos ver a verdade que nos libertará. Maria sorriu. Exato, Ana. A verdade verdadeira é o que nos liberta. Todas as partes de nós devem ser olhadas com amor e compaixão. O ambiente vibrava com palavras de esperança e compaixão. O espaço estava quase palpável, como se uma nova energia se formasse entre aquele grupo de pessoas que estavam ali, unidas em busca de compreensão e conexão. Vamos falar sobre os próximos passos, disse Maria, e as pessoas se inclinaram para a frente, ansiosas. O segundo passo é a confrontação. A partir do momento em que reconhecemos nossos desafios, precisamos encará-los de frente. Vamos permitir que Deus nos revele o que precisamos mudar ou curar. Isso não é fácil, mas é o caminho da verdadeira transformação. O burburinho na sala cresceu. Muitas almas estavam em ressonância com as palavras. Maria continuou. E por último, devemos ser agentes de acolhimento. Podemos criar comunidades que abraçam, em vez de julgar, onde cada um se vê livre para ser quem é. Um lugar de amor para todos, onde podemos nos sentir seguros em nossas vulnerabilidades. Um murmúrio de aprovação ecoou, como se um espírito coletivo estivesse finalmente despertando. Maria viu lágrimas nos olhos de algumas pessoas, não apenas de dor, mas de uma esperança renovada. Estamos prontos para isso? Ela perguntou, e um eco de sim surgiu de pequenos grupos pela sala. Entender um propósito divino é escolher amar uns aos outros em todas as nossas complexidades. Nesse instante, uma paz impressionante invadiu a sala. Aquela reunião não era apenas sobre o que foi discutido, mas sobre o que poderia ser construído. As almas estavam conectadas em um desejo coletivo de crescer, de evoluir.
Maria se sentiu parte de um movimento maior, um chamado de amor que poderia mudar tudo. E assim, enquanto um novo horizonte de compreensão e liberdade se abria, uma ponte entre eles e Deus materializava-se no ar mágico que os envolvia. O que mais poderíamos descobrir juntos? Quais novos desafios estariam à frente? A resposta estava prestes a ser revelada na próxima jornada de amor e fé. Enquanto o silêncio sagrado pairava na atmosfera, Maria percebeu que uma nova onda de emoção varria a sala. As mãos se entrelaçavam, olhares se cruzavam com uma intensidade renovada, e sentia-se que a presença de Deus estava ali, ainda mais palpável. Havia uma expectativa contagiante no ar, como se todos estivessem prontos para explorar as profundezas de suas almas. Vamos falar sobre o próximo passo, continuou Maria, sua voz carregada de carinho. Após o compromisso e a confrontação, é essencial abraçar o perdão. Ela fez uma pausa, permitindo que a palavra pairasse no ar. Perdoar a si mesmo e aos outros é o caminho que nos libertará das correntes que nos prendem. O perdão é como uma luz que ilumina as sombras dos nossos erros, trazendo cura e liberdade. Ana, com os olhos brilhando de entendimento, disse: "Mas é tão difícil perdoar. Como podemos fazer isso quando a dor é tão real?" "É verdade, Ana", respondeu Maria com empatia. Perdoar não significa esquecer ou minimizar a dor. Significa escolher não deixar que essa dor defina quem somos. É entregar as nossas mágoas nas mãos de Deus, crendo que Ele pode transformar nosso sofrimento em aprendizado. Jesus nos ensinou isso através de sua própria dor. Os rostos na sala refletiam diversas reações, desde a luta interna até a esperança crescente. Algumas pessoas estavam com os olhos cheios de lágrimas, enquanto outras pareciam decididas a dar esse passo. "Quando encontramos o perdão, encontramos a paz", Maria prosseguiu. "E essa paz é um presente que podemos compartilhar. À medida que nos perdoamos, podemos estender essa graça aos outros. Rio de amor que flui de um coração curado pode alcançar aqueles que estão aflitos e perdidos." O ambiente se tornava cada vez mais eletrizante e muitos começaram a se levantar, tomando coragem para compartilhar suas experiências. Lucas foi o primeiro. Ele falou sobre sua própria luta com a culpa e a dificuldade de aceitar suas fraquezas. "Sempre me senti atrasado, sem valor, mas agora vejo que, se Deus pode me perdoar, por que não eu mesmo?" Sua voz tremia, mas havia firmeza no seu olhar. Os outros foram se unindo a ele, contando suas histórias de dor e de luta. Sentiam a energia da empatia conectando-se entre eles, como um encadeamento de luzes acesas em meio à escuridão. E à medida que desnudavam suas almas, o que antes era um fardo pesado, agora se tornava leve. Maria escutava com lágrimas nos olhos, agradecendo a Deus por cada momento de vulnerabilidade. "Olhem ao redor", exclamou. "Estamos nos cercando de amor e compreensão. Esta é a verdadeira essência da comunidade cristã." O entusiasmo era palpável e a atmosfera transbordava vida. Mas lembrando que não é um processo fácil, continuamos a ser humanos, Maria advertiu. O caminho da saudade pode ser repleto de desafios que nos chamam a voltar ao que somos e quem desejamos ser. E é nesses momentos que precisamos lembrar do terceiro passo, a rejeição de mentiras. Precisamos descartar tudo que não se alinha com a verdade de Deus sobre nós. A sala ficou em silêncio, atenta. Que mentiras você carrega? Você não é bom o suficiente. Ninguém se importa com sua dor. Hoje é a hora de rejeitar tudo isso. Uma nova onda de coragem percorreu os presentes, acendendo um desejo de se libertar dessas correntes invisíveis. E enquanto as palavras de Maria se ecoavam, uma respiração coletiva foi sentida. O poder da verdade estava ao seu alcance, e a transformação era apenas o começo.
Ao final, Maria fez uma pergunta àquele grupo unido. Vocês estão prontos para se conectar a essa verdade e dar passos audaciosos rumo ao perdão e à liberdade? Estamos prontos, ecoou a sala, numa sinfonia de vozes que preenchia o espaço, como se aquele lugar estivesse se preparando para um novo renascimento. Um sentimento indescritível começou a se manifestar. E Maria sabia que uma nova fase da jornada estava prestes a começar. Mas qual seria o próximo desafio que Deus preparava para eles? A resposta se aproximava, e a expectativa aumentava, preenchendo os corações de esperança e ansiedade. A atmosfera na sala pulsava com uma expectativa quase palpável. Considerações profundas sobre o perdão e as mentiras que nos aprisionam haviam deixado a congregação em um estado de prontidão para algo ainda maior. Maria sentiu a presença do Espírito Santo renovando as promessas e inspirando corações, preparando-se para um novo direcionamento. Agora, disse Maria com um brilho nos olhos, vamos nos aprofundar ainda mais no amor de Deus. A verdade é que após a rejeição das mentiras, precisamos entender o que Deus realmente pensa sobre nós. Cada um de nós tem um propósito divino, e isso é liberador. Quando as palavras de Maria ressoaram, o sentimento de unidade se intensificou. As pessoas se moviam em direção à frente, algumas agarrando as mãos umas das outras, outras fechando os olhos com a certeza de que algo transformador estava a caminho. Ela olhou nos olhos da congregação e continuou. O primeiro passo para abraçar o nosso propósito é buscar a verdade em Deus. Isso significa ler e meditar na sua palavra, entender que podemos encontrar nossa identidade e valor nele. Não somos definidos por nossos erros, mas por sua graça. Ana, ainda emocionada, levantou a mão. Mas e quando a gente se sente tão perdido? Como podemos encontrar essa verdade? Maria sorriu, sabendo que a dúvida de Ana ecoava a de muitos presentes. Nossa jornada não precisa ser solitária. Deus se alegra em caminhar conosco. Ele coloca em nosso caminho pessoas que nos ajudam a enxergar o que talvez não estejamos conseguindo. Lembre-se de que Jesus disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele está no meio deles, e vocês não estão sozinhos aqui. Murmúrios de encorajamento ecoaram pelo ambiente, e uma onda de esperança tomou conta de todos. Maria inspirou fundo e disse, o segundo passo é ouvir a voz de Deus. Isso pode ser feito através da oração, do silêncio e da adoração. Precisamos silenciar as vozes que nos gritam negatividade e, em vez disso, ansiar por escutar o que Ele nos diz. A Bíblia diz que a minha ovelha ouve a minha voz. Podemos nos tornar mais sensíveis a essa voz se buscarmos momentos de retiro e reflexão. Os rostos ao redor dela acenaram, absorvendo cada palavra. A energia na sala aumentou à medida que as pessoas se levantavam em resposta a essa revelação. Um sentimento de renovação estava prestes a acontecer. E o terceiro passo, continuou Maria, é agir de acordo com o que Deus revela a você. Isso é praticar a fé. Quando algo nos é revelado, não podemos apenas guardar para nós. A conversão e a transformação acontecem através do ato de confiança. O propósito de Deus se desdobra quando damos passos ousados, mesmo que sejam pequenos. O impacto dessas palavras foi instantâneo. Entre sussurros e olhares determinados, muitos começaram a compartilhar suas promessas e resoluções ali mesmo, naquele ambiente sagrado. Lucas se manifestou novamente. Então eu quero me comprometer a orar diariamente e buscar a verdade. Sua voz era firme, cheia de propósito, e ecoou como um chamado. Mas Maria sabia que ainda havia mais pela frente. O que eles haviam discutido era apenas o início. Com o coração acelerado, ela olhou para todos e disse, algo grande está para acontecer.
O que vocês não sabem é que Deus está preparando algo especial para cada um de vocês. Não será fácil, mas eu garanto que será milagroso. A congregação sentiu a eletricidade da esperança, mas ainda havia uma dúvida pairando no ar, uma pergunta silenciosa em cada mente. Qual seria a manifestação divina que Deus preparava? O que estava por vir nessa jornada de revelações? As vozes se uniram novamente em um clamor de expectativa. Era como se o céu estivesse prestes a se abrir e a liberdade estava ao alcance. Mas qual seria o preço a pagar por essa verdadeira transformação? Maria respirou fundo, sentindo o ardor da expectativa na sala. A expressão de cada rosto refletia um desejo profundo por mudança e por uma conexão mais verdadeira com o plano divino. Era um momento sagrado, uma travessia espiritual que os conduziria a algo maior. Com o coração aquecido pela presença do Espírito Santo, ela prosseguiu. Meus irmãos e irmãs, disse Maria com uma voz suave e firme, Deus tem se revelado em cada um de nós, principalmente nas nossas fragilidades. Hoje vamos mergulhar na verdade do que o Senhor fala sobre os desafios que enfrentamos em nossas vidas e como podemos entregar esses fardos nas suas mãos. A atmosfera, já cheia de anseio, se tornou ainda mais carregada de emoção. A expectativa crescia. As pessoas inclinaram-se para a frente, atentas ao que viria a seguir. Nosso primeiro passo, começou ela, é reconhecer que não estamos sozinhos nessa luta. A masturbação é um tema delicado e muitos, por se sentirem isolados, acabam carregando esse peso sozinhos. Mas Deus nos chama para compartilhar nossas lutas, para que possamos encontrar suporte na comunhão. Tiago 5,16 nos ensina a confessar nossos pecados uns aos outros, para que possamos ser curados. Quando assumimos nossas fraquezas, abrimos portas para a cura. Ana, com lágrimas nos olhos, disse, Maria, eu sempre pensei que teria que lutar com isso sozinha. Você não está sozinha, Ana, respondeu Maria, olhando profundamente em seus olhos. Deus nunca quis que nos sentíssemos sozinhos. Quebrar o silêncio é o primeiro passo para a libertação. Uma onda de entendimento percorreu a sala. Umas mãos tocavam outras, enquanto muitos sussurravam palavras de apoio e encorajamento. Uma nova luz parecia iluminar os corações aflitos. O segundo passo, continuou Maria, é redirecionar nossos desejos. Precisamos entender que cada impulso pode ser uma oportunidade de nos voltarmos ao Senhor. Entregarmos nosso corpo e nossas emoções a Ele em busca de propósito é um ato de adoração. Quando estamos tentados, podemos clamar por sua ajuda. Romanos 12:1 nos fala para apresentarmos nossos corpos como sacrifício vivo e santo. Essa renúncia não é apenas uma luta, mas uma entrega diária. Os sentimentos na congregação cresciam, e muitos começaram a se mover em oração, buscando uma nova paixão por Jesus. Sorrisos brotavam, misturados com lágrimas, enquanto se viam livres da vergonha que os acompanhava. E o terceiro passo, disse Maria com a voz cheia de convicção, é abraçar a transformação. Isso significa tomar atitudes práticas. Pode ser escolher como gastamos nosso tempo, quais amizades cultivamos e até mesmo como lidamos com a internet. Lembrem-se de que a mudança começa em nosso interior, mas é refletida em nossas ações. Com cada palavra, um novo nível de esperança despertava dentro de cada um. Lucas, prepare-se. Ele, antes nervoso, agora levantou a voz. Seja feito conforme a sua vontade, Senhor. Eu quero essa transformação. O clamor de Lucas ecoou, e foi seguido por uma onda de amém que se espalhou como um incêndio. Maria viu lágrimas de libertação e expressão de determinação, enquanto muitos começavam a se comprometer publicamente a essa transformação. Nesse momento, a energia na sala se transformou em algo palpável. Maria sabia que eles estavam prestes a entrar numa nova fase de suas vidas.
Ela sentia que algo monumental estava prestes a acontecer. No içar de sua voz, ela declarou: "Preparem-se, porque Deus tem um plano que vai muito além do que podemos imaginar. Ele está pairando sobre nós, e quando nos comprometemos a buscar e agir, Ele se encaminha para realizar os milagres que precisamos." Seus olhos brilharam, como se vissem algo além do presente. A congregação sentiu a expectativa aumentar novamente. O que estaria por vir dessa vez? Que plano grandioso Deus estaria estruturando para eles? A sala permaneceu em reverente silêncio, cada um segurando a respiração, à espera do anúncio de algo extraordinário. Qual seria a próxima revelação que mudaria suas vidas para sempre? O silêncio reverberava na igreja, um eco de corações que pulsavam com a expectativa do divino. Maria sentia o calor da presença de Deus envolvendo cada um ali. A jornada que começara como um ato de coragem, agora se revelava como um movimento espiritual em massa, onde almas estavam se unindo em busca de liberdade. "Meus amados", começou Maria, tecida de emoção e determinação, chegou o momento de não apenas falar sobre o que Deus deseja para nós, mas de nos lançarmos em ação. Sua palavra é clara: onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Hoje, nós não estamos apenas discutindo, estamos buscando a manifestação desse poder em nossas vidas. A congregação respondeu com um murmúrio de concordância. A chama da renovação ardia, e todos podiam sentir que algo grandioso estava prestes a acontecer. Maria respirou fundo, sentindo cada coração aberto à verdade que estava prestes a ser revelada. "Eu quero que vocês imaginem esse lugar como um campo aberto", ela prosseguiu, gesticulando com as mãos. "Um campo onde a luz de Deus pode brilhar sobre cada um de nós e libertar todo o peso que nos sufoca. É hora de deixar o passado para trás. É hora de abraçar uma nova identidade que nos foi dada por Jesus." Naquele instante, Lucas levantou a mão e declarou com fervor: "Sim, vamos deixar o medo e a dúvida. Queremos mais de Deus em nossas vidas." Um calor coletivo se espalhou pela congregação, unindo os corações em um só clamor. Vamos romper as cadeias que nos prendem, rompendo com a vergonha, rompendo com as mentiras que não nos servem mais. Maria exclamou, sentindo a força daquelas palavras que ecoavam na essência de muitos. A energia na sala se tornava elétrica e um leve murmúrio de oração começou a subir, como um doce aroma de incenso subindo aos céus. Se você está aqui e deseja entregar a sua luta ao Senhor, levante suas mãos agora, instou Maria. Todos levantaram as mãos, revelando dores e esperanças expostas. Deus não te rejeita, Maria gritou com a voz embargada pela paixão. Ele te acolhe com amor. Ele quer te libertar de tudo que te aprisiona. Entregue suas lutas. Deixe ele te transformar. E assim como um só corpo em adoração, a igreja se uniu em oração fervorosa, clamando por libertação. Maria sentiu as lágrimas rolarem pelo rosto enquanto observava a transformação naquela sala. Aqueles que entraram com corações pesados agora se erguiam, liberando-se das correntes invisíveis. Estamos aqui para criar uma nova comunidade, disse ela, com um brilho nos olhos. Uma família de fé que acolhe, que ensina, que une e que ama. Vamos ser os portadores desse amor que nos foi dado sem medida. Quando a oração cessou, um silêncio reverente tomou conta de todos. Mas agora algo estava diferente. Cada um poderia sentir, palpável, a presença de Deus como uma onda de paz que lavava suas almas. Maria então sabia que havia se formado um laço forte entre todos, um laço forjado pelo amor divino. A presença do Espírito Santo envolvia aquele lugar, guiando cada coração e cada olhar. Agora, vamos selar esse momento com um compromisso, sugeriu Maria.
Aquilo que dissemos aqui não será esquecido. Vamos compartilhar nossas vitórias, possibilitar que outros também conheçam essa liberdade. Palavras podem ser poderosas, mas os testemunhos são ainda mais. Ela fazia uma pausa, observando a alegria e a esperança que incendiavam os rostos ao redor. Vamos celebrar nossos pequenos progressos e trazer amor aos que ainda caminham na escuridão. Vamos abrir o coração para os outros que precisam ouvir sobre a nossa jornada e encontrar coragem em nós. Juntos, podemos construir uma comunidade que se apoia, que ouve e que não julga. Finalmente Maria se voltou para sua mãe, que observava com os olhos brilhantes, um misto de dor e esperança. Mãe, você viu como a luz se espalhou entre nós? Está na hora de abraçarmos o amor que nos é oferecido, livre de preconceitos e medos. Vamos trilhar essa jornada juntas? Com o olhar terno, ela estendeu a mão à sua mãe. Dona Ana hesitou por um segundo, mas então, com lágrimas escorrendo pelo rosto, aceitou a mão da filha, quebrando as barreiras que haviam se imposto. O resto da congregação observou, maravilhados. Aquela aceitação era um símbolo do que estava prestes a acontecer em suas próprias vidas. O ambiente explodiu em palmas e gritos de alegria. O ato simples de Dona Ana era a verdadeira manifestação do amor de Deus. Maria sabia que esta era uma nova era para sua família e para a comunidade. O medo havia sido dissipado e um compromisso de amor, de aceitação e de transformação havia sido selado. E assim, no final daquela noite mágica, Maria proclamou: "O Senhor está fazendo algo novo entre nós." E a congregação respondeu com um estrondoso coro de Amém, sentindo a certeza de que a verdadeira liberdade em Cristo havia se tornado uma realidade palpável. Enquanto todos se preparavam para voltar para casa, Maria sentiu em seu coração que a jornada estava apenas começando. A transformação estava em marcha, e eles seriam os portadores dessa nova mensagem de amor. Era hora de não apenas viver essa liberdade, mas compartilhá-la com o mundo ao redor. Agora, entre risos e orações, a igreja estava imersa em um espírito renovado. Todos sabiam que tinham um papel fundamental nessa nova história. E entre eles, uma certeza se estabeleceu. Eles nunca mais seriam os mesmos. Mas havia algo mais, um chamado para agir, uma missão que não poderia ser ignorada e que ressoava em cada coração presente aquela noite. E você? Está pronto para aceitar essa luz? Está pronto para se juntar a nós nessa jornada de fé? Se você se sente chamado, inscreva-se imediatamente neste canal. Não perca as próximas histórias de fé que irão impactar sua vida. Deixe um like agora, para que essa transformação alcance mais pessoas. Comente suas reações e testemunhos sobre o que você sentiu com esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação do amor e libertação. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte de algo maior. Você precisa estar aqui com a gente.